Olá, viajantes! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Os duendes da casa dos meus avós. Minha história aconteceu há 2 anos, mas me lembro como se tivesse acontecido ontem. Tenho 25 anos e meu nome é Julian. Moro em casa com meus pais e meu irmão mais novo. Por vários motivos, não temos sido os mais próximos da família. Na verdade, estamos um pouco longe deles, em termos de distância. Porém, os que víamos com mais frequência eram os avós. Eles estão a 2 horas de distância de nós e gostamos muito de visitá-los. Ir pelo menos uma vez por mês no final de semana e em ocasiões especiais. Há 2 anos, meu irmão e eu estávamos de férias e íamos passar vários dias na casa deles. Gostávamos muito de ir e era bastante grande. Minha mãe nos deu permissão para voltarmos nas férias para vê-los. Desta vez, queríamos ficar apenas uma semana, pois eu tinha muito dever de casa. Então minha mãe nos levou um domingo de manhã, pois era algo que fazíamos com frequência. Já era uma espécie de costume em que chegávamos e sabíamos onde iríamos ficar. Naquele primeiro dia que ficamos em casa, fomos passear com os meus avós, comemos e logo depois voltamos para casa. Bem, ao voltar desse passeio, no quarto onde meu irmão e eu passamos a vida inteira dormindo, havia um caos total. Alguém parece ter aberto as gavetas dos móveis, vasculhando as coisas e talvez simplesmente bagunçando tudo. Nesse lugar, há um armário que normalmente fica fechado, principalmente quando alguém não está lá. Mas nesta ocasião estava completamente aberto, ambas as portas, e nossas roupas também estavam espalhadas. Foi um caos completo. Mas eu atribuí isso ao meu irmão. Ele é quase 10 anos mais novo do que eu, e ele gosta muito de me pregar peças. Daquela vez pensei que talvez ele tivesse feito esse tipo de piada. Por um momento, pensei que talvez, antes de sair, ele tivesse feito tudo isso para tentar me assustar. Mas ele argumentou comigo que não tinha sido o causador de tudo isso. E eu, ainda em dúvida, resolvi acreditar nele. O assunto foi discutido novamente com meu irmão e nos incomodamos o dia todo. Ele saiu para brincar no pátio dos meus avós, onde tinha uma árvore um tanto alta no centro. Mas nas laterais havia algumas plantas lindas e chamativas. E dias depois, novos acontecimentos estranhos também aconteceriam neste pátio. Por exemplo, enquanto meu irmão saía para brincar, eu estava extremamente cansado. Relacionei isso ao passeio que fizemos no dia anterior. Porém, estava exausto como se tivesse feito muito exercício por algumas horas. E decidi que era melhor ir para a cama um pouco. Meus avós tinham saído para fazer compras, algumas coisas que eles precisavam, e estávamos sozinhos em casa. Eu e meu irmão subimos as escadas e fomos para o quarto onde estávamos. Inesperadamente, comecei a sentir muito sono. Senti um peso nos olhos e comecei a sentir muitos calafrios, como se eu estivesse com febre. Tentei não adormecer e fechei e abri os olhos por impulso, quando de repente, ao me dirigir para a porta do quarto, vi uma espécie de fumaça branca, algo pesado passando por ela. Abri os olhos tanto quanto pude, porque pensei que estava adormecendo e obstruindo a visão. Porém, não houve nada que me fizesse pensar que o que eu tinha visto havia sido um erro ou uma alucinação. Decidi não levar isso muito a sério e fiquei na cama por alguns minutos e comecei a verificar meu celular, tentando não adormecer. Havia se passado talvez 1 hora ou mais, quando de repente ouvi um estrondo lá embaixo na sala. O barulho parecia que alguém havia dado um salto no chão. Isso, claro,
Me chamou a atenção e também me preocupou muito. Resolvi ir ver o que tinha acontecido. Quando estava deitado na cama, tinha tirado o tênis e coloquei na lateral da cama. Mas quando eu quis ir ver o que estava acontecendo na sala e procurei o tênis, um lado não estava mais lá. Só encontrei um e o outro parecia ter desaparecido. Como era possível que algo que eu tinha deixado ali, do nada, não estivesse mais lá? Principalmente porque ninguém havia entrado desde que eu estava no quarto. Isso realmente me incomodou. Parecia muito estranho. Enquanto eu continuava procurando meu tênis e mesmo olhando nos lugares onde obviamente não estaria, na sala ouvia-se ainda mais alto. Dessa vez, parecia que algumas crianças estavam brincando nas poltronas e que estavam mesmo movendo algumas coisas, como se eles as mudassem de um lugar para o outro. Eu estava mais focado e preocupado em encontrar meu tênis. Porém, conseguia ouvir todos os barulhos vindos lá de baixo. Fiquei tranquilo, pois tinha certeza que era meu irmão. Achei que ele estaria fazendo uma bagunça. Isso estava começando a me deixar irritado. Sem ter sucesso na minha busca, desci para repreendê-lo e procurei por ele em todos os lugares. Achei que ele estaria fazendo uma bagunça. Isso estava começando a me deixar irritado. Quando desci, procurei por ele em todos os lugares e não o encontrei. A casa parecia estar em ordem, como se todo o caos e escândalo que eu tinha ouvido momentos antes não tivesse acontecido. Estava tudo muito tranquilo. Chamei ele pelos quartos, no banheiro, na cozinha e ele não estava em lugar nenhum. Resolvi sair para ver se ele ainda estava no pátio. E para minha enorme surpresa, ele estava ainda brincando com a bola. Na verdade, ele estava muito agitado e suado, como se estivesse ali o tempo todo. Resolvi repreendê-lo, pois eu tinha certeza absoluta que ele havia entrado em casa para causar todo aquele barulho que eu ouvi. Naquele momento, minha mente parecia estar procurando alguma explicação para o que acabava de acontecer. Talvez o mais fácil fosse culpar meu irmão, pois novamente ele insistiu que ele não tinha feito nada de errado, nem hoje, nem no dia anterior. Ele até começou a chorar, negando tudo o que eu havia dito a ele. Tentei acalmá-lo e voltei para explicar o que havia acontecido. E tratei de dar um exemplo do tênis que havia sumido inesperadamente. Mas quando ele subiu até o quarto e eu expliquei como aquele tênis havia sumido, para nossa surpresa, o tênis estava do lado da minha cama. Foi aí que me senti com muito medo e não consegui esconder. Falei algumas palavras e desci correndo as escadas. Meu irmão foi atrás de mim novamente, chorando e me batendo, alegando que pensava que era brincadeiras da minha parte e que eu só queria assustá-lo. Naquele mesmo dia, ele decidiu ligar para minha mãe. À noite, meus avós, meu irmão e eu conversamos porque tínhamos concordado em nos comportar. No dia seguinte, um fenômeno muito assustador aconteceu comigo novamente. O dia estava muito tranquilo, mas quando começou a escurecer, havia algo estranho no ambiente que eu não sabia como descrever. Era como se você sentisse ou percebesse o medo. Os meus avós têm uma estante bastante grande na sala, onde guardam figuras e lembranças muito valiosas. Naquela noite, decidimos que era melhor dormir separadamente. Ou seja, eu dormiria em outro lugar e meu irmão ficaria no quarto. Eu fui dormir na sala. Havia uma poltrona muito confortável, na qual, com o passar das horas, adormeci profundamente. Porém, a estante que mencionei antes fica muito perto desta poltrona. A minha cabeça quase podia tocá-la. Comecei a ficar com muito frio e minha mente ainda estava com muito medo. Comecei a sentir algo parecido com a sensação que tive horas atrás. A temperatura caiu muito rapidamente
e com isso acabei acordando nesse momento. Estava um frio insuportável. De repente, ouviam-se barulhos estranhos acima da minha cabeça. A estante tinha vários níveis e era grande e alta. Parecia que no topo havia algo fazendo muito barulho. Meus avós não tinham animais de estimação e, até onde eu sabia, tampouco havia algum roedor ou qualquer coisa que fizesse barulho. Porém, eu não queria ficar na curiosidade e, justamente quando tentei me levantar para ver o que estava acontecendo, ouvi alguns passos perto da poltrona. Só que eram passos minúsculos. Senti um arrepio enorme percorrendo o meu corpo. Era impossível, não havia nada perto de mim. Virei-me com medo e não consegui ver nada. Aqueles passos pareciam iguais aos de uma pessoa, mas correndo. A única coisa que pude fazer foi voltar lentamente para o quarto onde se encontrava meu irmão. Estava com bastante medo, porque não parecia ser causado por nenhum animal. Quando subi as escadas e estava indo em direção ao quarto, algo me congelou completamente. Justo bem atrás de mim, algo passava correndo novamente, desta vez fazendo um barulho muito estranho, como se fosse uma risada. Fiquei imóvel. Esse algo totalmente desconhecido havia passado atrás das minhas costas, na escuridão, e eu não tinha a menor ideia do que era. A única coisa que fiz foi me apressar e chegar lá com meu irmão. Quando cheguei, o vi dormindo profundamente. Pensei que talvez o melhor fosse não lhe contar nada, pois ele ficaria com medo e isso não seria bom. Mas foi muito difícil para mim voltar a dormir naquela noite. Quase de madrugada, o sono me dominou novamente. Na manhã seguinte, fomos acordados com gritos bem altos vindos do meu lado. O vovô gritava com a gente. Nos chamava porque aparentemente a estante estava um caos total. Tinha coisas quebradas no chão. Parecia que nós éramos os culpados. Obviamente, não era assim, mas para eles não havia outra explicação. Então nos deram uma grande bronca, nos castigaram, até pensaram em ligar para minha mãe para vir nos buscar. Eu acho que aqueles seres estavam brincando comigo, ou talvez eles estivessem incomodados com a minha presença ou pelo fato que agora havia outras pessoas na casa. Mas com a questão da estante, deixou bem claro que eles não estavam felizes com a nossa presença. Nos dias seguintes, me senti bastante inquieto pela situação que vivi naquela noite com a estante. Parecia que aqueles seres não nos queriam ali. Simplesmente só estavam tentando nos deixar com muito medo. Conversei com minha mãe, tentando explicar para ela tudo o que estava acontecendo, mas ela não acreditou em mim. Então pensamos que era melhor voltar para casa, mas na véspera decidimos dar um passeio com os avós. O clima ainda estava extremamente tenso. Meu irmão e eu decidimos não nos falar por muitos momentos no passeio. Mas quando voltamos para casa à tarde, quase à noite, percebemos que muitas das coisas que tínhamos no quarto em que estávamos estavam completamente trocadas de lugar. Algumas coisas, como um relógio que eu sempre usava. Naquela ocasião, o tirei e deixei bem em um dos móveis do quarto. Quando voltei e vi tudo o que havia acontecido, procurei-o imediatamente, pensando que mais uma vez talvez alguém tivesse entrado na casa. Mas não era o caso. O resto das coisas parecia estar em ordem. Só o nosso quarto estava passando por todas essas coisas. Meu irmão também ficou bastante surpreso. Inclusive, chamamos os avós para ver todo o caos que havia. Talvez só assim eles acreditassem em nós. Mas, para nossa surpresa, nem assim eles acreditaram. Pensaram que tínhamos causado tudo aquilo. Mais uma vez, tivemos uma discussão. Fiquei novamente na sala aquela noite. Estava extremamente nervoso. Lembrei-me de tudo o que havia acontecido dias antes. Mas não só por isso, pois também estava esperando
que acontecesse algo parecido, como naquela noite com a estante. Com medo, fiquei com a luz acesa por muito tempo. Tentei me distrair com um livro e aos poucos fui adormecendo. Estava extremamente cansado, mas também com medo, e deixei minha mão cair na lateral da poltrona e adormeci profundamente. Me lembro muito bem de ter acordado muito abruptamente depois de um tempo. Foi muito estranho porque eu não conseguia me mover e estava suando muito. Meu corpo estava deitado de costas e só podia simplesmente olhar para o teto e ouvir o som dos ponteiros do relógio ao meu redor. Eu estava sendo atacado pelo que é conhecido como a paralisia do sono. Talvez tenha sido causada pelo meu medo e os nervos, mas eu estava completamente imobilizado. Minha mão ainda estava pendurada ao lado da poltrona, e pouco antes de entrar em pânico, pude sentir como algo estava muito próximo dela, como se a presença de algo muito pequeno tivesse chegado cada vez mais perto. Contive a vontade de chorar, e por mais que tentasse, eu não conseguia me mover. A única coisa que eu queria era correr dali. Bem perto da cozinha, eu podia ouvir o que parecia ser um copo de plástico que caía de um dos móveis. O som foi seguido por um sussurro bastante estranho, palavras que não entendi. Era como se uma pessoa estivesse balbuciando. Não conseguia entender o que ela queria me dizer, mas parecia uma espécie de diálogo entre muitas pessoas. Finalmente, depois de 2 minutos, que pareciam ser eternos, saí correndo com a sensação de que algo estava vindo atrás de mim. Por um momento pensei em sair da casa, mas já era tarde da noite e provavelmente iria assustar meus avós. Então, o melhor que pude fazer foi subir para o quarto com meu irmão. Quando cheguei e abri a porta, ele estava chorando e com os cobertores por cima da cara. Ele saiu rapidamente em minha direção e me abraçou e disse que queria ir embora da casa. Lhe perguntei o que havia acontecido e ele me disse que quando estava dormindo, sentiu umas mãos muito frias e pequenas tocando seus pés. Imediatamente ele pensou que fosse eu brincando com ele e falou para que eu parasse de fazer aquilo. Quando acordou um pouco melhor e observou, viu que a porta estava fechada e não havia mais ninguém no quarto, como se alguém estivesse batendo dentro do armário do quarto. Isso chamou sua atenção. Eles riam e depois ficavam calados. Ele me contou que era como se algo muito pequeno estivesse se movendo dentro daquele armário. Estava se movendo de um lado para o outro, até que, inesperadamente, a luz do seu quarto acendeu sozinha. E isso não duraria muito, pois momentos depois desligaram novamente. O que quer que tenha acontecido naquele quarto se manifestou de forma mais violenta. Era melhor nos cobrirmos com os cobertores e não olhar nem ouvir nada. Ficamos com tanto medo que naquela noite tivemos que ficar com a luz acesa a noite toda e com o armário completamente aberto para ter certeza que não havia nada lá dentro, já que era impossível voltarmos a dormir. Só queríamos que chegasse o dia seguinte e que à tarde a minha mãe viesse nos buscar. Estávamos muito assustados, já que ninguém acreditava em nós. Antes de partir, meu avô nos pediu que o ajudasse a mover algumas coisas. Nós, com muito sono e assustados, saímos ao pátio. Normalmente, em um canto do pátio, meu avô tinha a máquina de lavar e a secadora de roupas. Porém, naquela manhã, ele decidiu que seria uma boa ideia movê-las. Não sei porquê, mas logo atrás delas, entre o pátio e perto da árvore que mencionei, parecia ter um buraco. Eu estava parado ao lado da árvore. De repente, ouvi um grito alto da minha avó. Meu avô havia tirado algo estranho daquele buraco, uma boneca de pano. Não sei porquê, mas quando ele tirou, o ar de repente ficou mais pesado, mais frio e muito denso. O que eu menos queria era ver
Porém, estávamos todos olhando para aquele boneco que era muito antigo. Era feito de pano e tinha botões em vez de olhos. O cabelo estava bem desgrenhado e aparentemente era bem velho. Eu não sei porquê, mas quando vi, tive uma sensação de medo. Parecia que nós estávamos sendo observados, que alguém estava olhando para nós. Porém, o mais estranho foi quando meu avô decidiu arremessar para longe de nós o boneco. Aquele boneco voava pelo ar e caiu perto de uma cerca que estava próxima. Quando ele caiu, ouvimos um estrondo e, ao mesmo tempo, uma risada bastante estranha. Foi como se alguém tivesse zombado da gente. Não demoramos mais na casa e decidimos ir embora o mais rápido possível. Naquela noite, minha mãe veio nos buscar e não ficamos para dormir. Todo o caminho de volta para casa foi muito calmo. Não queríamos falar sobre o que tinha acontecido. Todos pareciam estar muito assustados. Até meu irmão, que não queria falar sobre isso em nenhum momento, me pegou pela mão e disse que nunca mais queria voltar naquela casa novamente. Até hoje só visitamos os avós durante o dia. Quando fazemos isso, simplesmente vamos e voltamos. E a relação com eles se tornou completamente distante. O melhor seria que nunca tivéssemos voltado. Agora vivo em paz, sabendo que isso ficou no passado, mas com o medo de que talvez algo ainda esteja lá, nos esperando. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.